WW de volta e na véspera de Natal, o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional com toda a cara de discurso de sua campanha à reeleição. Enquanto na mesma hora, quem também fez pronunciamento, só que nas redes sociais, foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mostrando aí que a polarização política no Brasil deve continuar firme e forte em 2026. Confira. Nesta quarta-feira, o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional. Destacou as conquistas do governo e as pautas de apelo popular, que devem ganhar destaque em 2026, ano eleitoral. Foi o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A partir de janeiro, com o fim do imposto de renda, milhões de famílias terão dinheiro extra todos os meses. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia, beneficiar o país inteiro. Por essas e outras, encerramos o ano com a menor taxa de desemprego da história. O emprego com carteira assinada bate recorde. O presidente reforçou e projetou os desafios para o último ano do terceiro mandato. O fim da escala 6x1, sem redução de salário, é uma demanda do povo que cabe a nós, representante do povo, escutar e transformar em realidade. No mesmo horário, a ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, também se pronunciou nas redes sociais. A fala manteve a base bolsonarista em alinhamento. 2025 foi um ano muito difícil para todos nós, mas precisamos crer que todas as dificuldades que enfrentamos e ainda vamos enfrentar estão nos fazendo mais fortes a cada dia. A nossa luz também brilhará e a esperança encherá os nossos lares. As manifestações na véspera de Natal das lideranças de partidos opostos reforçam o embate que espelha o clima de polarização. Datafolha revelou esse cenário em uma nova pesquisa divulgada hoje. 40% dos brasileiros se consideraram petistas, enquanto 34% se identificaram bolsonaristas. Outros 18% se declararam neutros. No contexto de pré-disputa eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro passará por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, nesta quinta-feira, em Brasília. Esta é a primeira vez que Bolsonaro deixa a superintendência da Polícia Federal desde a prisão. A cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo o boletim médico, esse procedimento pode durar até 4 horas e Bolsonaro pode ficar internado por até 7 dias. Hoje, os filhos Carlos, Flávio, Jair e Laura foram autorizados pelo ministro para visitar o pai durante o período de internação. Flávio ainda disse que Bolsonaro deixará um recado para o país. Eu não ia falar não, mas vou falar. Ele já deixou uma carta assinada que eu vou ler para vocês aqui amanhã, tá? Amanhã. Que horas? Amanhã cedo, amanhã cedo. Amanhã cedo que horas? Então o senhor volta amanhã... Antes da cirurgia, senador? Antes da cirurgia. É uma carta normal, que ele faz um desabafo ali, faz um comunicado aos brasileiros e... Enfim, amanhã eu faço a leitura para vocês dessa carta aí. Bom, Luciana, vamos começar pelo pronunciamento do presidente Lula. Ali está um discurso claramente escrito pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, com todas as bandeiras ali, que certamente a gente já tem notado nas falas do PT e nas falas do presidente Lula. Acho que a gente pode concluir que ele termina o ano, presidente Lula, não termina surfando e voando, mas termina melhor do que começou. Sem dúvida, Caio, principalmente diante do tarifaço americano que conseguiu ser revertido, então, pelo governo brasileiro. Inclusive, o presidente Lula deixa isso claro, ele faz questão de ressaltar isso no pronunciamento que passou agora há pouco, nesse pronunciamento de Natal. Ele mostra a foto dele com o presidente americano Donald Trump, os dois sorrindo, dando as mãos, e ele também faz questão de dizer que quem torceu contra ou quem jogou contra o Brasil saiu perdendo. Ele, claro, não cita ninguém nominalmente, mas é uma referência clara aos bolsonaristas, à atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Realmente, claro, desde que houve esse tarifaço, teve uma preocupação muito grande no Palácio do Planalto, mas, ao mesmo tempo, a própria presidência viu ali esse
tema, esse assunto, como uma maneira de tentar ressaltar uma bandeira, seja pegando ali da soberania, seja da justiça tributária, e no final das contas o Lula conseguiu realmente reverter esse resultado. Claro que não só o Lula, mas também o vice-presidente Geraldo Alckmin, os empresários, a diplomacia brasileira, mas sim, essa polarização continua a todo vapor. A gente vê isso no pronunciamento do presidente Lula e também, inclusive, no próprio pronunciamento da Michelle Bolsonaro. Não foi por acaso, então, que ela escolheu divulgar esse pronunciamento exatamente no mesmo horário, às 8h30 da noite. Ela tinha qualquer horário que ela quisesse, mas decidiu, então, publicar esse pronunciamento exatamente no mesmo horário que o do presidente Lula. E é, inclusive, interessante a gente notar que começa esse pronunciamento da Michelle com um narrador falando que vai agora entrar uma rede nacional de pessoas de bem. Portanto, então, querendo criar ali uma diferenciação entre as pessoas que são de bem, as pessoas que apoiam ali o presidente Bolsonaro e supostamente as outras pessoas que acabam então não apoiando o Bolsonaro, que numa exclusão ali até pela Datafolha a gente viu, seriam os apoiadores do presidente Lula. Caio. Agora, Daniel, do outro lado, no mesmo horário, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ali, um clima mais deprê, né? Vamos dizer assim, porque o bolsonarismo termina o ano ao contrário do que começou. Começou até melhor, mas termina com Bolsonaro preso, fazendo cirurgia, sem uma candidatura muito clara do sucessor, com pressão do Centrão para que haja uma desistência da candidatura do Flávio. Qual que é a sua leitura ali da Michelle, junto com o Lula, no mesmo horário, passando ali o seu recado? Foi um discurso muito mais religioso, mas não deixa de ser a ex-primeira-dama, mulher do ex-presidente, nas redes sociais, no mesmo horário que o presidente da República. Bom, Caio, se você me permite analisar rapidamente aqui esses dois discursos, Lula e Michelle. Lula, a Luciana mencionou muito esse tema do tarifaço, da soberania, isso foi destacado pelo presidente. Mas também, se a gente observa o olhar para frente, a bandeira para a campanha de 2026, a questão da escala 6x1, que me parece que junto com a tarifa zero do transporte público vão ser, digamos, as iscas para o eleitor, as mensagens de esperança e de otimismo para um eventual próximo mandato. Isso me parece que se o PT e o governo tivessem a possibilidade de construir uma maioria no Congresso e votar hoje o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, não votaria e não aprovaria. Deixaria isso como uma mensagem, uma isca para o eleitor para a eleição de 2026, para o próximo governo e para a próxima legislatura. A esperança ela move, ela é um combustível muito grande do voto, né? Se a gente olhar, por sua vez, Michelle Bolsonaro, a escolha do horário, mesmo de Lula, a escolha do dia para os cristãos, uma noite absolutamente especial e cercada de um simbolismo, do maior simbolismo que existe para os cristãos. E se colocando para público, se colocando ali para o jogo, se alguém quiser enxergar assim, é absolutamente legítimo, num momento em que pouca gente acredita para valer na candidatura de Flávio Bolsonaro até o fim. Todo mundo falando de Tarcísio, mas olha aí uma possível candidata que o Centrão também não gosta, há que se dizer. O Centrão até aceita melhor a candidatura de Flávio Bolsonaro, me permita dizer, porque ele é uma figura conhecida dos parlamentares, é uma figura conhecida e relativamente previsível para o mundo político. Tudo que Michelle Bolsonaro não é. Ninguém sabe como negociar com Michelle Bolsonaro. Não gostam da candidatura de Flávio, porque Flávio, afinal de contas, é um adversário mais fraco contra Lula. E Michelle é temida, mas o Centrão também não gosta de Michelle, porque com Michelle ninguém sabe como vai ser, eventualmente, uma negociação. Luciana, você sente aí nas suas andanças, principalmente pelo Congresso, o Centrão já começa a topar a candidatura do Flávio Bolsonaro? Eu não diria topar, Caio, mas de certa forma eles vão ter que
talvez engolir essa pré-candidatura na falta ali de um outro nome viável exatamente, se o Tarcísio realmente ficar no governo de São Paulo, o Flávio até o momento é quem se projeta nas pesquisas eleitorais como o nome mais forte entre os outros candidatos. É claro que ainda falta muito tempo para as eleições, mas há muitas dúvidas em relação à viabilidade do Ratinho Júnior, do Ronaldo Caiado, do Romeu Zema, tudo ainda é muito nebuloso. E o Centrão, é claro, enquanto isso, continua com um pé em cada porta, né, em cada degrau ali. O Centrão, União Brasil especificamente, nunca deixou o Ministério do Turismo, por exemplo. Essa semana a gente viu uma troca que foi considerada por muitos de 6 por meia dúzia, porque na verdade é mais um ministro governista do União Brasil, então não teve grandes diferenças aí, e o Lula está fazendo a parte dele, se reaproximando com o Centrão, com o Hugo Mota, se reaproximando também dos evangélicos que a gente viu essa semana, e então nenhum partido de Centrão, vale notar aqui, chega ao final do ano entregando os seus ministérios que tem na esplanada. Nem PP, nem republicanos, nem MDB, todo mundo continua ainda com o presidente Lula, continua ainda na gestão petista. O que impera é o pragmatismo das articulações regionais, principalmente, e também porque, claro, os caciques do Centrão sabem o peso das articulações regionais, de se eleger bancadas fortes no Congresso, porque isso no futuro é o que vai garantir também o dinheiro de fundo partidário e outros recursos para os próprios partidos, para a sobrevivência deles. Tá joia. Luciana Amaral, muito obrigado. Feliz Natal. Amanhã estamos juntos novamente. Obrigado pela sua participação hoje direto do estúdio aqui, nos ajudando a analisar a política brasileira. Obrigado, viu, Luciana? Feliz Natal. O Daniel Rittner fica conosco, daqui a pouco o Lorival vem também. Vamos falar sobre as expectativas da assinatura do acordo comercial Mercosul-União Europeia, que ficou para 2026 depois do fracasso em 2025. Até já.